Louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos aqui abrir a palavra de Deus no Mateus, no capítulo 24, que já é o finalzinho aqui, do versículo 45, para nós terminarmos esse capítulo, e vamos dar um início no 25, tá bem? E aqui no 24 diz sobre o sermão continua, a parábola dos dois servos, e depois damos o início do capítulo 25, e nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens, tá bem? Glória a Deus. Então, louvado seja Deus. Irmãos, aqui diz assim a palavra em Mateus, capítulo 24, versículo 45. Glória a Jesus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo num dia que não espera e a hora que ele não sabe, e separá-lo-á, destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Glória a Deus. Paramos por aqui e nós vamos ver aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, que o nosso Senhor, ele continuando as parábolas, e aqui ele está dizendo, né, irmãos, no primeiro verso, o Senhor aqui, ele fala muito claro, irmão, glória ao nome do Senhor Jesus, que nós, irmãos, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o seu sustento? Veja, irmãos, a parábola que o Senhor está dizendo aqui. Então, irmãos, isso está dizendo para nós, irmãos, que nós não devemos tirar esse proveito da demora do retorno de Jesus. Porque nós vemos aqui, nas passagens anteriores, né? Nós observamos nas passagens anteriores, o Senhor já estava falando sobre a vigilância, o Senhor estava falando sobre a vinda do homem. E agora, o Senhor aqui dá uma parábola sobre dois servos, que ali o Senhor, ele coloca sobre a casa para dar sustento ao seu tempo, que é uma pessoa que está ali colocado por Deus. Agora, veja, irmãos, o que o Senhor está nos ensinando? Que nós aqui estamos trabalhando para o Senhor. Aqui o Senhor está falando sobre o discípulo, irmãos. Podemos abrir aqui no livro, em Efésios, capítulo 5, versículo 29. Nós vamos observar, irmãos, o que está escrito sobre esse assunto. Quer ver? No livro de Efésios, capítulo 5, glória ao nome do Senhor Jesus. Diz assim, ó, versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes o alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Ele quis dizer que ninguém nunca... irmão, me perdoa, eu falei aqui de Efésios, desculpa, é Lucas capítulo 12, versículo 45. Isso aí é das virgens, perdão. Eu quero retratar aqui e vamos dar aqui. Olha o que diz em Lucas, no capítulo 12, versículo 42. Diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Diz aqui, ó. E diz o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar o tempo da ração? Então, irmãos, vocês vão observar que Jesus está falando com seus discípulos, e os discípulos eles vão cuidar das ovelhas do Senhor Jesus.
Então, aqui, ele está falando exatamente isso, sobre os dois servos, né? Então, os discípulos de Jesus, eles iriam cuidar das ovelhas de Jesus Cristo. E depois o Senhor ia para o céu e os discípulos iriam cuidar. Então, os discípulos estavam recebendo instruções, como nós hoje, irmãos, que Deus dá a graça de atender sobre a igreja em Cristo, também, nós também estamos aqui para dar o quê? O alimento da palavra de Deus. Isso está sendo referindo àqueles que estão alimentando a irmandade, ao povo de Deus com a palavra de Deus. E nós podemos ver isso também no livro de Atos, capítulo 20 e versículo 28. Olha só o que Jesus está falando aqui. Então, vocês observam que Jesus falava com os fariseus, falava contra eles em muitas situações que eles faziam, e também orientava os discípulos do Senhor. Ele também falava com uma multidão e orientava os seus discípulos. Os discípulos estavam sempre aprendendo. Veja em Atos, capítulo 20, versículo 28. Olha o que diz aqui. Diz assim, ó: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Glória a Deus. Então, irmãos, vocês estão percebendo que o Senhor Jesus está dizendo claramente para os seus discípulos que eles estariam ali cuidando, e agora está dizendo por nós. Aqui em Atos é um discurso de Paulo para aqueles anciãos ali, no caso de Éfeso, e ali ele estava orientando para que os anciãos daquele tempo, os irmãos nossos daquele tempo, que era para eles vigiarem, para eles olhar para ele e também por todo o rebanho. Assim, todo servo de Deus que estás à frente de um rebanho, ele tem que olhar para si próprio e para o rebanho, quer dizer, estar vigilante, estar sempre atento, irmãos. E é isso que nós devemos fazer, meus amados, entendeu? Nós temos que cuidar disso. Então, irmãos, nunca devemos estar relaxados, mas sim sendo perseverante. Isso já dizendo para os servos de Deus que estão cuidando do rebanho. Vamos ver isso também em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então, veja, irmãos, estão falando de ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Agora, você observou que esse momento Jesus estava falando com os discípulos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Porque os discípulos depois se transformariam em apóstolos, né? Após a partida de Cristo, eles apostolados estavam ali, eles viram Jesus, eles são testemunha viva, e assim eles saíram anunciando toda a verdade de Cristo Jesus. E vejamos aqui também no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 5, o que vai dizer ali também? Olha, meus queridos, em Hebreus, capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó. Glória a Deus. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Então, nós, irmãos, os discípulos daquela época e todos os servos que o Senhor usa nas palavras dele, na palavra do Evangelho, na Bíblia Sagrada, aqueles que o Senhor constituiu para pregar ao povo de Deus, anunciando Cristo, falando do Senhor Jesus. Ele tem que ser um bom servo para testemunho das coisas que havia de anunciar. Então, nós temos que ser, irmãos, um servo verdadeiro, tem que ser fiel a Deus e a Jesus Cristo para anunciar os evangelhos de Cristo Jesus, para anunciar a verdade, dar o alimento às ovelhas do Senhor. Porque as ovelhas, irmãos, ela precisa ser alimentada com a palavra da verdade, que é Cristo. A palavra da verdade
como o Senhor falou assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso foi o Senhor que falou. O que é a verdade? A verdade é Cristo, é o nosso Deus, é a sua palavra. E ele vai nos libertar do quê? Do pecado. Quando conhecemos a verdade, estamos livres, a verdade nos liberta do pecado. Então, nós que somos dispenseiros da palavra de Deus, nós temos que ser fiel diante de Deus e diante de Jesus Cristo, para que no anunciar da nossa boca possamos levar o evangelho genuíno, verdadeiro e fiel diante de Deus, sem nenhuma, vamos dizer assim, que venham colocar colocar algumas coisas no meio do evangelho. Não, o evangelho ele é puro. Evangelho puro, ele não tem, irmão, não tem contaminação. Ele é puro, ele dá vida às pessoas. E tem muitos irmãos que não são tão fiéis a Deus e começam a colocar outras coisas no meio, heresias no meio da palavra, e a qual faz desviar muitas pessoas. Mas as ovelhas começam a se alimentar da verdade, se alimentar o que é de Cristo, e ela vai conferindo a palavra de Deus, a Bíblia, então ela já não é mais enganada, porque há muitos falsos profetas. Irmão, o que é o falso profeta? Ele tem a Bíblia na mão, ele profetiza coisas, mas tem profeta que ele profetiza nem o que não tem na palavra de Deus. Ele profetiza coisas que vêm emocionar pessoas. Irmãos, e nós temos que profetizar o que é que Cristo manda profetizar, a palavra fiel e verdadeira. Então, amados, nós que estamos aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, nós temos que ser bastante fiel ao nosso Senhor, glória ao nome do Senhor Jesus. E aqui, então, todos aqui, meus amados, e o que nós vamos aprender aqui? Nós aprendemos, glória ao nome do Senhor Jesus, que não devemos tirar nenhum proveito da demora do retorno do nosso Senhor Jesus. Que isso já está nos versículos anteriores, né? De jeito nenhum, do nosso Senhor. Então, nós tomamos cuidado de nós não irmos atrás dos prazeres pecaminosos deste mundo, tá bem, irmãos? E nós devemos antes viver cada dia como se fosse o dia da volta do Senhor Jesus. É isso que nós devemos fazer. Todo dia nós temos que viver como se o Senhor viesse hoje na nossa vida, tá bom? Por isso que aqui, voltando aqui no Evangelho de Mateus, 24, foi aí que ele falou que bem-aventurado, no versículo 46, ele fala assim, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, acha servindo assim. Então, tanto os discípulos ensinando com toda a veracidade, e toda a irmandade também tem que perseverar, se dedicar, observar com cautela e a todo momento a sua vida diante de Jesus, porque nós temos que ter essa perseverança da volta de Jesus. Nós não podemos nos desanimar achando que o Senhor Jesus está demorando. Não, irmão. Você sabe que o Senhor Jesus pode buscar nós neste momento. Alguém pode ser levado agora. Alguém pode morrer em qualquer momento, e isso, morrer para o mundo, é óbito. Mas para Cristo é buscar a alma. Ele vai buscar o que é dele, pois a alma pertence a ele, né? Então, hoje, Jesus, todos os dias, o Senhor vem buscar almas na terra. Todos os dias. E tem o dia que ele vai vir coletivo também. Então, veja, irmãos, no versículo 46, o Senhor diz assim, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Então, vamos ver aqui, também lá no livro de Apocalipse, no capítulo 16, versículo 15, o que também diz aqui o Senhor? Olha aqui, meus amados. Diz a palavra, o Senhor Jesus, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Agora é para todos, tá? Tanto para o pregador, quanto para todas as ovelhas. Bem-aventurado aqueles que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, queridos, espiritualmente, aquele que não estiver com o evangelho de Cristo, com as vestimentas da palavra de Deus,
que não guarda a palavra de Deus é como se andasse nu, estaria mostrando as suas vergonhas. Espiritualmente, quer dizer o seguinte, não tem Deus, não tem nada de Deus dentro desse coração, porque não guardou nada. Recebeu, mas também jogou fora. Essa é a verdade. Porque aquele que ouve a palavra do Senhor e não a pratica, então é uma pessoa insensata, como está em Mateus capítulo 7, né, do versículo 24 em diante, vai estar ali. Provavelmente esse do insensato é o versículo 26, capítulo 7, versículo 26. Então, queridos, Jesus Cristo, eu vou repetir bem de novo, ó. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Irmãos, está muito claro para todos nós que estamos aqui que o Senhor disse que virá como ladrão. Ele não vai ficar te avisando, ó, amanhã eu estou chegando aí, viu? Ele não vai falar isso para você não, tá? Nenhum de nós. Ele está dizendo que vai vir como ladrão. Irmãos, tem algumas exceções, tem servos de Deus e servas de Deus, que a intimidade deles é tão grande com Deus, que alguns o Senhor avisa que já vem buscar logo. Ele não fala a hora, ele não fala, ó, eu venho amanhã. Não, ele fala, eu estou chegando na tua vida. Então, esse já sente que Jesus, ele vai buscar alguns dias desses, dentro de alguns dias. Alguns casos, sim. Mas, irmão, isso é uma intimidade, vamos dizer assim, é uma coisa assim, uma dádiva de Deus para esta pessoa. Mas, para todos nós, ele vem como ladrão, tá bom? E essa pessoa que vai receber, Jesus não vai falar lá, às 11 horas eu venho te buscar, às 12 horas. Não, ele fala que vai vir buscar. Então, essa pessoa, ela já está numa comunhão muito íntima com Deus, ela já tem guardado todas as palavras de Deus, então só está aguardando. Aí, é até uma dádiva, tem pessoas que Deus já fez isso. Ela vai se despedindo de toda a família, falou, olha, o Senhor está vindo me buscar, o Senhor vai me buscar. O Senhor, só que ele não fala o dia, não fala a hora, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. E aqui a palavra de Deus está sendo bem clara que é desta forma que ele vai vir buscar nós, virá como ladrão. Irmão, quem estiver preparado, o ladrão, né? Vocês veem que quando ele vem, o que está preparado, ele guardou a casa dele. E o Senhor, quando vier, pronto, você vai estar preparado diante de Deus. Vamos dar uma olhada também, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus, aqui, voltando a Mateus, no versículo 47, ele fala assim, ó, em verdade eu vos digo que porá sobre todos os seus bens. Depois, isso aqui, agora, daqui a pouco, ele vai falar do mau servo. Até aqui ele está falando dos servos, né? Ele falou de dois. Então, vamos ver em Mateus, no capítulo 25, que é do lado, o Senhor diz assim no versículo 21. E o seu Senhor lhe diz, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre muito eu te colocarei. Entre no gozo, quer dizer, entre na alegria do teu Senhor. Olha, irmãos, observa que do 45 ao 46 e 7, irmão, o Senhor está falando, por isso que é a parábola dos dois servos. Então, ele está contando aqui que esse servo, sendo prudente, ele está recebendo esta maravilha do Senhor, que no pouco fosse fiel e no muito o Senhor colocaria. Então, vem para o gozo do seu Senhor, quer dizer, para a alegria. É um convidado especial de Deus. Irmãos, quando nós seguimos a palavra de Deus, nós temos esta alegria e esse amor de Jesus de nos convidar para perto dele, para o reino do Senhor. Vamos ver mais uma conferência nisso, irmãos. Podemos dar aqui a continuidade, que foi o versículo 21. Nós podemos ver aqui também, irmãos, continuando no 25, diz o 22 também, ó. Né? Tá, vou ficar só no 21, teria o 23 também, porque aqui vai dizer sobre os 2 talentos, aí o Senhor fala no 23, bem-estar, fiel, bom, um servo bom, sobre pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Então aqui está se falando dos servos que servem a Deus, que tem os talentos granjeando, e quem guarda a palavra de Deus, irmão, quem guarda e anda na palavra de Deus, ele permite que o Espírito Santo produza fruto dentro dele. Vem o amor, vem a benignidade, vem a fé, porque a fé é importantíssimo, vem também a esperança,
vem a paciência, e assim vem o domínio próprio. E isso é os talentos espirituais que vão crescendo dentro de vocês, são frutos do Espírito Santo que vão crescendo. Aí as vossas ações perante as pessoas, seja irmãos ou as pessoas que estão lá fora, no mundo, que ainda não conhecem o Evangelho, você é uma luz que ilumina o caminho para eles, através da palavra de Deus. Você é aquela lamparina lá no velador, que ilumina aqueles que estão dentro da casa. Então, amados irmãos, este aqui é sobre um servo bom e um servo prudente. Agora, veja no versículo 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os tumulentos. Quem são os tumulentos? São os beberrões, aquele grupo de pessoas que eles sentam e bebem. Quando você vê assim um monte de pessoas que estão juntos ali com as bebidas, dando risada, então, aqueles são os tumulentos, é isso que se fala. Tumulentos é isso. É um grupo de pessoas, os beberrões, os comilões, dão pisada, enfim, é aqui que o Senhor está dizendo para esse mau servo, ele sabe do que ele tem que fazer, mas, na verdade, ele despreza, ele não dá ouvido à palavra de Deus, e então ele começa a espancar os seus conservos. Então, irmãos, vamos ver isto. Glória ao nome do Senhor Jesus, e isso existe no meio de nós, com certeza, irmão. Infelizmente, tem o mau servo, ele quer prejudicar a vida de outra pessoa, ele quer machucar outras pessoas, persegue outras pessoas. Em vez irmãos, nós temos que tomar cuidado, irmão, que existe líderes, isso aí nós vamos falar assim em termo do mundo todo, em todos os, tá? Em todas as placas de igreja, existem líderes. E quando vão para liderar, que quer dizer ser pastores, ser pessoas que vão pregar o evangelho, e às vezes o orgulho toma o seu coração, e aquelas pessoas começam a machucar ovelhas, baterem nas ovelhas, em vez de alimentar com a verdade. Aí toma a atitude dos fariseus. Por isso que fariseus, irmãos, era muito criticado, porque os fariseus, eles tinham a lei na mão, e eles queriam que cumprisse a lei, mas só que o interior deles não cumpriam a lei. Só falavam, mas não faziam. E aí que está o problema. Entendeu, irmão? Por isso que Jesus nunca foi contra a lei, viu, irmãos? As leis foi dada por Deus, o Senhor cumpriu as leis e ele somente cumpriu a lei, ele nunca foi contra a lei do Senhor. Porque muitos podem achar, os fariseus achavam que Jesus estava indo contra a lei. De maneira nenhuma. É que Jesus, o Filho de Deus, ele viu o coração daqueles homens. Como diz assim, um exemplo. Na lei está escrito, não adulterarás. Tá certo? Já no Senhor Jesus, ele diz, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher, atentar os seus olhos para ela e a cobiçar, já adulterou em teu coração. É o interior. Enquanto na lei precisaria pegar um homem e uma mulher e os dois ter relação sexual e comete adultério. Um homem casado, uma mulher casada. Eles cometem adultério com outro homem ou outra mulher, um corpo diferente do seu cônjuge. Então, isso cometeu adultério. É a lei, correto. Só que Jesus olhava que dentro desses homens, e muitos homens, tinha aqueles que olhavam para uma mulher e a cobiçava. Ele tinha aqueles desejos, aquelas fantasias sexuais na mente deles. Irmão, eu estou dizendo isso com todo respeito e com toda, assim, uma forma que vocês nunca levem por malícia. Leva para o lado espiritual, mas tem que ser claro, bem claro, porque tem pessoas que às vezes têm dificuldade. Então, nós temos que falar uma palavra bem popular e espiritual, tá bem, meus amados? Espiritual. Quem é espiritual está entendendo direitinho isso aqui, tá bem? Quem for espiritual, andando no espírito, entendeu. Então, Jesus, ele explicava isso. Por isso que os fariseus achavam que Jesus era contra a lei, mas, na verdade, Jesus estava contra os fariseus, porque, na verdade, a lei era externa, ele cuidava de ver as coisas externas, mas o interior dele
era muito mal, o coração era mal. Está em Marcos, e o Senhor falou que o coração procede adultério, procede malícia, homicídio, está ali bem claro. Mas vejamos bem, então quando Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher e a cobiçar, cometeu adultério em seu coração. Irmão, então essas imaginações, esses desejos na mente, essas fantasias, ela é adultério. Por quê? A pessoa está imaginando com aquela outra pessoa. Esse aí é um adultério no coração. Irmão, por isso que nós temos que nos afastar, toma muito cuidado, irmãos, com pornografia. Irmão, nós temos que nos afastar de todas essas coisas. E também na rua, irmãos. Infelizmente, as pessoas hoje estão andando com umas roupas que não condiz. Em vez de guardar as suas vergonhas, guardar mais o seu corpo, infelizmente, muitos não estão assim. Já andam um pouco menos de roupa, e nós estamos sendo cada dia mais tentados. Porém, quem anda com Cristo não peca. Quem anda com Jesus, a pessoa consegue, tanto a mulher quanto o homem, consegue vencer esse maligno, essa força maligna que tenta seduzir tanto o homem quanto a mulher de Deus. Mas, amados, agora vocês entenderam o que Jesus quis dizer aqui? Então, meus irmãos, o nosso coração tem que estar limpo. Lembra da passagem? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Lá em Salmos, quem vai habitar os verdadeiros cidadãos dos céus? Quem habitará no teu tabernáculo? São aqueles, né, que anda verazmente diante de Deus, não difama com a sua língua, não faz mal ao teu próximo. Então, o coração da pessoa vai se tornando cada vez mais limpa. Então, amado, voltando aqui no versículo 48, então ele está dizendo que se aquele mau servo, como nós lemos aqui, irmãos, ele em vez de estar cuidando das ovelhas, e também vocês também, porque vocês também têm filhos, vocês têm irmãos, nós temos que estar muito bem um com o outro, e ele começar a se envolver, espancando seus irmãos. Tem pessoas que espancam seus irmãos, tem irmãos que brigam com seus irmãos. Espancar não é, às vezes, uma agressão de violência física, mas uma violência verbal, uma violência moral. Então, irmãos, esse mau servo, ele vai estar se embriagando espiritualmente também, em vez de estar sóbrio, está se embriagando. E o que acontece com ele? Então, virá o Senhor daquele servo um dia que ele não espera e a hora que ele não sabe. Então, vamos ver, irmãos, o que acontece aqui no versículo 47, né? Glória ao nome do Senhor. Vamos dar uma olhada aqui no versículo, perdão, 47, não, versículo 51, que diz assim, ó, e quando o Senhor virá que ele não sabe, então o Senhor vai separá-lo, versículo 51, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger. Quem eram os hipócritas? Os fariseus, os escribas, eles eram hipócritas. Eles sabiam o que estavam fazendo, mas fingiam. Fingia que não sabiam. Tentava Jesus, eles provocavam o Senhor Jesus em todo momento para ver se achava alguma palavra, para ver se pegava o Senhor Jesus em alguma acusação. Tá bem, irmãos? Então, vamos ver aqui, nesse versículo 51, em Mateus, no capítulo 8. Eu vou repetir o 51 para nós entendermos. E separá-lo, quer dizer, Jesus, quando chegar, vai pegar esse mau servo, vai separar ele, vai destinar a sua parte junto com os hipócritas. Mateus, capítulo 8, versículo 12. Vamos ver o que está escrito ali. Diz assim, ó, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem eram esses filhos do reino? Era o povo de Israel, era os fariseus, aqueles homens, os escribas, e o povo de Israel que não aceitou Jesus Cristo como Salvador, como até o dia de hoje não aceitam Cristo como Messias, o nosso Senhor Jesus como Cristo Messias. Eles ainda aguardam o Messias vir, e na verdade o Messias vai retornar. Glória ao nome do Senhor Jesus.
Com certeza. Enquanto eles aguardam o Messias vir, nós estamos aguardando o Messias retornar, porque ele já veio, foi para o céu e agora ele vai vir buscar a sua igreja. E aqui está bem claro que os filhos do reino, que é o povo hebreu, o povo de Israel, eles vão ser colocados e serão lançados nas trevas exteriores. Mas vejam, irmãos, são todos? Não. Todo israelita que crê em Jesus como seu fiel Salvador, o Cristo, o Messias, esses serão salvos. Então, não é todos que vão ser lançados, mas aqueles que serão salvos. Só que na geração que Jesus estava lá, aquela geração teve complicação, porque eles não creram. Alguns judeus, sim, povo, e alguns escribas, que nós temos o Nicodemos, né? Nicodemos era um fariseu, tenho também o José de Arimateia, enfim, alguns, mas uma boa parte deles não aceitaram o Senhor Jesus e muitos blasfemaram contra o Espírito Santo. Acabou fazendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, condenou a vida deles. E agora, claro, os anos estão passando, o evangelho está chegando a todo mundo, inclusive no próprio Israel, e tem judeus que já estão crendo em Cristo como o Salvador dele. Claro que esses vão ser salvos, porque todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, meus amados, vejamos aqui. Agora, vamos dar uma olhada também no livro de Mateus, no capítulo 25, voltando lá de novo, agora no 25, versículo 30. O que diz aqui? Diz bem claro: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Sabemos que treva exterior não é mais dentro do reino de Deus, é fora do reino de Deus. E o que é fora do reino de Deus é o lago do fogo eterno, é o lago onde está o enxofre, fogo e enxofre, que é o inferno. Então vai ter ranger de dente. Quando tem ranger de dente, significa que tem dor, sofrimento. A igreja está entendendo isso? Irmãos, o que nós aprendemos aqui, então, com a palavra de Deus? Nós aprendemos com esta parábola do sermão sobre 2 servos. Então, está bem claro que haverá discípulos que são verdadeiros diante do Senhor Jesus e que está cuidando, principalmente os líderes, cuidando das ovelhas com amor, com amor. Ovelhas, irmãos, presta atenção, ovelhas são um povo de Deus, e o povo de Deus, cada um tem a sua identidade única, a sua educação, mas quando ela vem para Cristo, todas as ovelhas, ela vem para Jesus, aí vem a regeneração do Espírito Santo, a qual vai alinhando cada um para que se transforma um só na presença de Deus. Isso leva tempo, irmão. Alguns é rápido, outros não. Alguns entendem rápido, outros entendem mais demorado, não entendeu? Mas são ovelhas de Jesus e discípulos do Senhor Jesus. Agora, irmãos, aqueles que não perseveram, que não quer levar as vestimentas, prefere amar mais o mundo, gosta dos prazeres deste mundo, então ele se transforma em falso discípulo. Por quê? Porque não é isso que Cristo ensinou para a igreja. Cristo ensinou para a gente se afastar do pecado e não para ir para o pecado. Ele nos perdoou os nossos pecados. Ele tirou nós do pecado deste mundo. Agora, irmãos, nós temos que andar com quem? Com o nosso sumo pastor, que é Jesus Cristo. E aí é onde que ele colocou os discípulos para cuidar das ovelhas, como hoje Deus prepara irmãos que foram colocados à frente da igreja para cuidar do rebanho do Senhor. Mas nós não temos nenhuma autoridade de espancar as ovelhas de Jesus. O verdadeiro pastor que pastoreia, aquele que é líder, aquele que cuida da igreja de Cristo, ele não machuca a ovelha do Senhor. Porque se ela também chorar, o dono dela sabe as marcas que está dentro dela. Porque Cristo, ele é o único, e seu Pai também, que tem poder de entrar no coração das ovelhas e também olhar para a mente dela e ver as lágrimas descendo por causa de um espancador, por causa de uma pessoa que, às vezes, por não guardar a palavra, achando que tem poder de qualquer coisa, pode fazer isso. Ai
ai desta que fizer tal loucura de machucar as ovelhas de Jesus. Porque as ovelhas são compradas por sangue e ovelhas perdidas, tão perdidas, irmãos, que, olha, não dá nem para falar de tanta perdição que teve nas vidas das ovelhas. Imagina, aquela que é a mais perdida é a que quer mais ficar perto de Jesus, porque ela tem assim um amor tão grande por Senhor Jesus, de saber qual era a vida dela antes sem Cristo e agora com Cristo. Agora chega aqui o Senhor mostrando desse mau servo aqui, e olha aqui, olha, irmão, vocês estão vendo que aqui está se falando de líder, tá? Olha, vou voltar aqui, ó, do versículo 48. Porém, aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos. Olha lá, já está tendo uma intriga. Se ele está espancando o seu conservo, então já é uma violência, não é, irmãos? Ele está machucando. É lógico que nós não estamos falando de violência física, mas tem violências verbais, tem violências, irmãos, de, sabe assim, de manipulação. Ah, com aquele ali a gente vai fazer isso, ó, encosta ele, deixa lá encostadinho, deixa ele no cantinho dele lá, deixa mofar lá. Isso é uma violência. Quem é dono desta obra? Não é Jesus? Que obra que é? A obra é você. Você é a obra de Deus. Cada um de vocês é a obra de Deus. Porque para Deus tirar do mundo do pecado, tem que ser obra dele, irmão. Senão, não é. Então, nós somos a obra do Senhor Jesus. Aí, entre nós tem que existir respeito. Por isso que Jesus deixou claro, novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim vós deveis fazer. E desta forma sereis meus discípulos. Irmãos, se nós amamos uns aos outros, de maneira nenhuma haverá espancamento, um mau servo. Então, por isso que Deus está falando que aqui tem a parábola dos dois servos. Então, tem os servos bons e tem servos maus. Isso também se fala de servas, tá bom? Também existem mulheres boas, santas de Deus, e existem mulheres falsas, falso discípulo. Tá servindo a Deus, entre parentes, mas está espancando a sua irmã, seu irmão, com palavras, difamando, destruindo a vida das pessoas, e assim essas ovelhas choram, essas ovelhas de madrugada estão nos pés do Senhor, tristezas, angústia, algumas delas pedem força, acaba perdendo a força, porque, irmão, para e pensa. Materialmente, espanca uma pessoa até o fim para você ver o que acontece. Ah, não aguenta mais nem ficar de pé mais. Não é assim? Ela não aguenta ficar mais de pé, porque tirou toda a força dela. A dor foi tão grande que foi amortecendo os músculos, foram destruindo os músculos, foi destruindo os nervos, as dores insuportáveis, é pegar e levar para o hospital. Não tem o que fazer mais. E olha se a morte não chega e leva embora. Mas um bom servo vê uma ovelha machucada, ou já vai com o óleo do Senhor Jesus, passa lá na perninha dela, dá um alimento. Não importa o tamanho da machucadura desta ovelha, né? O que é a machucadura? Pecado. Espiritualmente, alguns se machucam pelo pecado, e aí a ovelha corre para o seu pastor e pede misericórdia, e o Senhor tem que curar, e perdoando o pecado, ele vai curando, e a ovelha vai sentindo essa cicatrização, e ela vai sentindo as dores também, porque pecado traz dores, irmão, muita dor, pois Adão e Eva pecou, gerou a morte, o pecado gerou a morte, trouxe dor, trouxe enfermidade, dor para todos nós. Então, queridos, nós estamos aqui agora. Cada um de vocês medita em nome do Senhor Jesus. Medita aí. Como que você está na presença de Deus? Você está andando como um servo bom, prudente, cuidando do seu próximo com amor, com carinho, ou você espanca? Você machuca e traz dor. Então, amado, nós precisamos rever muito isso na nossa vida, na vida de cada um, e nós que estamos também na frente de um povo, cuidando de um povo, temos que estar aqui bem vigilante para nós espiritualmente aqui achar que Jesus vem bem mais para frente, então nós espancamos esse, espiritualmente dizendo isso, espancamos esse, bebemos, comemos,
e ainda vamos aqui estar no meio de um grupo de beberrões. Está falando em modo espiritual, nem estou falando em modo material não, viu, irmão? É espiritual. São aquelas pessoas que acabam se embriagando com os pecados deste mundo, com os erros. Então, temos que tomar bastante cuidado e rever isso, tá bem, meus amados? Então, essa aqui é o que o Senhor mostrou para todos nós aqui. Vocês podem ver que aí o Senhor vai separar essas pessoas. Aí, o que isso nos ensina, irmão? Que a salvação, o crente pode perder a salvação, sim, se ele errar diante de Deus, não andar com Jesus. Porque, irmãos, é a mesma coisa materialmente. Se você quer abençoar uma pessoa materialmente, vamos dar um exemplo assim, ó, um exemplo. Tem uma pessoa que está numa situação, numa miséria, uma situação muito difícil. Aí você abençoa aquela pessoa e ela está precisando, vamos dizer, um carro, poder ficar locomovendo, ficar mais facilitado a vida dela. Aí você vai lá, tem compaixão e dá um carro a essa pessoa. Ela fica muito feliz. Só que a pessoa não dá valor. Aí passa alguns dias, ela pega e vende o carro, acaba com tudo. E depois acaba com o dinheiro e volta na mesma vida que estava anterior. Ela foi abençoada e jogou a sua benção fora. Não soube cuidar da tua benção. Você viu? Voltou na estaca zero. Espiritualmente, o que o Senhor Jesus nos ensina é o seguinte: o Senhor nos tira desse mundo de pecado, nos tira dessa miséria de pecado, esse mundo sujo, e ele nos dá a sua benção, que é a graça dele. Você tem a maior benção da vida, a graça dele. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Não é desfazer da graça, é abraçá-la e segurar firme e ir até o fim com a graça de Deus. Muitos pegam e desprezam a graça de Deus e jogam, né? Desfaz dela e volta para a vida que era anterior. Então, irmãos, nós temos que ter essa responsabilidade. Alguns casos, isso é muito sério, irmão, é muito sério. E às vezes, nós que às vezes estamos fora da história, a gente se compadece pela miséria de uma pessoa que está naquela situação. Mas se for ver a história, teve pessoas que recebeu a graça de Deus, teve pessoa que recebeu a benção de Deus, mas não deu valor. Não deu valor. Acabou voltando para trás, deixou de seguir o Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, para todos que estão aqui, em nome do Senhor Jesus, tenha certeza disso. Faça um check-up na tua própria vida, faça uma autoanálise da tua vida, vê como que você recebeu a graça de Jesus Cristo e como é que você está levando esta graça na tua vida. Você está levando na santidade, na pureza, e Deus está se agradando, ou você está levando esta graça como esse mau servo que vai espancando os outros, vai difamando os outros, vai ficando num grupo de fofoqueiros, de fofoqueiras, e vai acabando, destruindo a vida das ovelhinhas do Senhor Jesus. Mas a alma não tem poder de tirar, não, porque é de Cristo. Mas atrapalha, que tem pessoas que às vezes o Senhor tem uma benção para dar ali e a pessoa estraga, levando o ouvido de outros, que outros acabam dando ouvido e vai afastando aquelas ovelhas do Senhor. Mas, na verdade, afasta da própria pessoa, mas de Cristo não afasta. Porque quem tem a graça de Cristo, nada afasta. Tem irmão que vai rejeitar o outro, tem irmãos que, como eu disse, coloca o outro de escanteio, um modo bem popular para falar, deixa lá mofando, deixa lá que não vem estorvar ele. Mas, irmão, pode ter certeza, se alguém entre vós está sendo rejeitado, em nome de Jesus, se alegra. Olha dentro de você, como é que você está diante de Deus? Ah, meu Senhor, eu estou aqui firme, fraco, errante, mas eu amo meu Senhor Jesus, eu amo meu Deus. Então pode ficar em paz. Quem vai te dar vida eterna é Cristo, não é aquele que te jogou de lado ou te jogou do outro lado. Não se preocupa com isso. Preocupa com Cristo Jesus. Você tem que andar com as vestes brancas. E Jesus, quando voltar como ladrão na terra, ele te olhar e você está vestido com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus e também com a doutrina de Jesus. Infelizmente, muitos crentes não querem doutrina, não querem ensinado. Irmãos, isso aqui que Deus está nos dando a graça de falar da Bíblia Sagrada, tudo, nem todos querem isso aqui.
Nem todos têm paciência de ouvir o que está ouvindo aqui, como vocês estão ouvindo. Mas bem-aventurados sois vós, porque vocês querem um alimento mais sólido para a alma de vocês. Vocês querem uma coisa que faz vocês pecarem menos. Querem aprender a não errar diante de Deus. E é aqui que Jesus ensina. Por isso que os discípulos estavam nos pés de Jesus, justamente para ser instruído por ele. Eu digo que eu também estou nos pés de Jesus, vocês estão nos pés do Senhor Jesus e somos instruídos por ele. Você pode ver que é a leitura da Bíblia Sagrada, não é, irmão Júlio, é Bíblia Sagrada. Então é aqui que nós estamos falando. Falamos da palavra de Deus. É isso que Deus quer, é isso que ele requer e é isso que ele ordena para nós fazermos. Agora, se não quer fazer, é isso aí, é entre cada pessoa com Deus. Entendeu? Só que quando uma pessoa não quer seguir as coisas que Deus ensina, essa pessoa começa a perseguir aos que o Senhor ensina e querem fazer a vontade de Deus. Ah, você é mais crentinha, né? Você é mais crentinho, né? Ai, olha como que esse aí é. E é fanático. Deixa te chamar de fanático, deixa te chamar o que quiser. Como é que você está diante de Deus? Ah, meu Senhor, eu sinto a glória dele, eu sinto felicidade nele, eu vejo a benção dele na minha vida. Não me... Então, meu filho, minha filha, não dê ouvido a vozes estranhas, ouça a voz do seu Deus, a palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito Santo que corta em dois lados. Ela tem um fio na espada que corta dos dois lados. Tudo que é pecado, o Senhor vai tirando tudo pela espada do Espírito e você vai se limpando com a espada. Oh, que benção! Quando você vê, Jesus vem te buscar, vê uma veste branca em Cristo, a palavra dentro do seu coração, e aí o que acontece? Bom servo, fiel, prudente, no pouco foste fiel na terra, no muito, vem para o gozo do seu Senhor, no muito eu vou te colocar. Ei, irmão, ali estão os verdadeiros que guardaram a palavra de Deus. E o mau servo? Pega isso aí, coloca lá para as trevas exterior. Mas são servos, os dois são servos dentro da casa do Senhor. Mas não tem problema. O que o Senhor quer é fiéis. Ele não quer multidão de crente. Ele quer fiéis a ele. O verdadeiro cristão é fiel a ele. Todos que são batizados são crentes, porque creem em Deus e creem em Jesus. Agora, fiel, os fiéis, eles perseveram na fidelidade dos conselhos e da palavra do seu Senhor, que é o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus. Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados sois vós. Glória a Jesus. Então, irmãos, aqui esse é o conselho desses dois servos e do Senhor Jesus. Agora, nós vamos dar o início de Mateus capítulo 25. Nós vamos só ler, irmão, essa parte sobre a parábola das 10 virgens. E depois nós encerramos. Deixamos para a segunda parte de Mateus capítulo 25, tá bom? Aqui diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, comprai-os para vós. E tendo elas ido, compraram-lo, e chegou o esposo, e os que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E ele, respondendo, e depois chegou também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia
e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém. Mais uma vez, Jesus disse que é para vigiar, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Ele virá como ladrão. Se não sabe, ele chegará numa hora de surpresa para muitos. Mas aqueles que estão na palavra estão preparados. Estão preparados. Eles não sabem o dia, mas sabem que chega. Então, todo dia está andando com a sua, espiritualmente, com seu azeite cheinho dentro do teu coração. Porque a hora que Jesus pegar ele de surpresa, o azeite, que é a palavra, já fez aqui, ó, obra no coração. A pessoa está vestida espiritualmente, está com a palavra de Deus, está resplandecente, vestida de noiva, ela está preparada. Então, todo dia nós temos que estar desse jeito. Bom, vamos iniciar aqui, irmãos. Então, o que é as virgens? Aqui está se mostrando que o nosso Senhor Jesus, glória a Deus, ele mostrou que esse reino havia 10 virgens e elas estavam com as lâmpadas. Vejamos aqui, irmãos, que glória ao nome do Senhor Jesus, essas virgens insensatas, irmãos, que essas loucas aqui, que nós já vamos chegar, e nós vamos falar das prudentes aqui, nós observamos que todas elas receberam as lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. Podemos ver e encontrar isso, irmãos, vocês abrem aí a palavra de Deus, também, agora sim que eu queria falar era sobre Efésios capítulo 5, 29, e eu lá no começo eu tinha falado, mas na verdade é aqui nas Virgens, né? Em Efésios capítulo 5, versículo 29, diz assim bem claro, olha. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta, glória ao nome do Senhor, e sustenta como também o Senhor a igreja. Veja bem, então, nós não aborrecemos, não odiamos nosso próprio corpo, aqui está dizendo em Efésios. Assim, nós não odiamos nossos irmãos, andamos sempre na comunhão, na união, porque Jesus nos alimenta. Então, o que o Senhor fez? Ele deu os azeites para todas aquelas 10 virgens, tá certo? Eles estavam com as suas lâmpadas preparadas, elas receberam as suas lâmpadas, estavam lá, mas não carregavam o azeite, que é o principal, porque lâmpada sem azeite não acende nada. Precisa ter a palavra de Deus para nós brilhar. Crente que não tem palavra de Deus não brilha, irmãos. Então, os verdadeiros cristãos, eles brilham na presença de Deus e na presença dos homens. Mas para brilhar, ele tem a palavra de Deus, ele tem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, tendo a palavra, o Espírito Santo se alegra. Todo cristão que não, ó, pode observar aqui, ó, o cristão que não leva a palavra de Deus, ele aborrece o Espírito Santo. E acaba o Espírito Santo saindo da pessoa. Por quê? Não tem como habitar mais, pois está só criando pecado. O pecado, o Espírito Santo sai da vida da pessoa. Vocês lembram de Sansão? Sansão tinha o Espírito de Deus, o Espírito Santo estava nele. Só que Sansão brincava e começou a mentir. E vocês lembram das tranças? Nem vou aumentar sobre esse assunto. Aí um dia, ele até que revelou a verdade, cortou as tranças dele, ele falou, vou sair mais essa porque o Espírito de Deus está em mim. Que ele não percebeu que o Espírito Santo tinha saído dele. A hora que ele viu, já estava pego, furaram os olhos dele, humilhou ele. Olha, irmão, um homem que sofreu muito foi Sansão, na humilhação de tudo quanto é forma. Ainda que, graças a Deus, ele se humilhou, pediu perdão a Deus, e o Espírito voltou nele, e foi onde que ele matou todos aqueles que foram destruídos, né, dos filisteus, todos. Na morte de Sansão, é o que ele mais matou do que em vida. Então, veja bem, irmão, só que ele morreu também. Na morte dele foi tudo, foi ele e foi todos. Então, igreja, temos que tomar muito cuidado, porque, às vezes, muitas pessoas não sabem, muito crente não sabe. Às vezes, o Espírito Santo saiu até da vida dessa pessoa só por causa dela não carregar a palavra de Deus, só coisa ruim no coração. E aí o Espírito Santo se afasta, porque não tem como misturar o azeite, irmão. Não se mistura água com óleo, não tem como dar essa consistência. Então, nós somos de Cristo Jesus. Então, aqui a palavra diz mais uma passagem aqui. Apocalipse 19, versículo 7. Vamos ver o que o Senhor nos ensina em Apocalipse 19, versículo 7. O Senhor Jesus diz assim, ó, né? Aqui diz a palavra: regozijemo-nos, alegremo-nos, demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro.
e já a sua esposa se aprontou. Quem é a esposa do Senhor Jesus? As bodas dos cordeiros, ó, vindas são as bodas dos cordeiros, o casamento, cordeiro já sabemos que é Jesus. E quem é a noiva? A esposa dele. É a igreja dele. Você é a igreja de Jesus. Nós todos, sendo um membro do Senhor só, todos nós somos a esposa de Jesus, espiritualmente dizendo. Isso tudo é espiritual, tá, irmãos? Então, a igreja da esposa se aprontou. E como é que nós se aprontamos? Você viu, vamos falar materialmente. Como é que uma noiva que vai casar, ela vai para o altar. A noiva vai para o altar, certo? Como que ela tem que fazer? Ela vai com um vestido qualquer que ela tem, ou ela vai se aprontar de um vestido branco, um vestido de núpcia, um vestido que vai entrando naquele altar bonita, formosa, e o noivo lá no altar aguardando-a, com aquele sorriso, e ela toda preparada. Só que antes dela ser noiva, né, aqui no mundo aí tem o dia da noiva, né? Então, onde que vai lá e faz a unha da noiva, e faz não sei o quê. Eu não entendo muito disso, irmão, mas vocês entendem bem isso aí. Então, vai lá e faz o dia da noiva, e deixa ela bonita, faz hidratação, enfim, aí chega aquela noite, ela está entrando no altar, com aquele vestido, tudo preparado, isso materialmente dizendo, a alegria do noivo em receber aquela mulher que foi fiel a ele no seu noivado, que os dois assumiram um compromisso para aquela data se consolidar, e ela vai sair da casa dos seus pais para entrar na casa do seu noivo e ser o seu esposo, vai entrar na casa do seu esposo. Espiritualmente, nós estamos na mesma situação. Irmão, nós estamos espiritualmente nos preparando o dia da noiva. Então, nós estamos nos preparando com a palavra, adornando. O Senhor nos dá os presentes celestiais, os seus dons maravilhosos, o amor, esse é o principal. A caridade, o amor. E nós vamos crescendo e vamos limpando. E nós estamos nos preparando. Na data que o Senhor virá, e nós já sabemos, a data dele é que ele virá como o ladrão. O dia que não espera, mas a noiva está na esperança. Então, ela tem um elo com ele, ela tem uma aliança com o Senhor Jesus. A noiva não se prostitui com o diabo. O diabo quer dar prazeres mundanos para a igreja de Jesus. Os fiéis não se contaminam com Satanás. Por quê? Porque os fiéis conhecem o seu Senhor, conhece a Deus e conhece a Jesus. Então, os fiéis rejeitam todas as ofertas que Satanás vem a dar, para que venham ter vidas de prazeres e pecaminosos na terra. Então, assim, ela não se deixa prostituir, porque a coisa que mais dói, irmão, é quando uma pessoa ela se entrega para o inimigo. Imagina o coração de Deus vendo um dos seus filhos se prostituindo com a oferta do seu inimigo, que é Satanás. Vocês estão entendendo isso espiritualmente? Pois é desse jeito mesmo. Então, irmãos, vocês estão vendo que aqui na leitura, vocês começam a ter mais entendimento, e eu também. Aí nós estamos mais vigilantes, nós começamos a observar. Alguém possa ter passado por uma situação dessa, falou, e eu agora nessa situação? Meu irmão, você está aprendendo hoje, é de hoje para frente. Levanta aí e faça tudo, fecha as portas para o inimigo e vamos para Jesus Cristo. Ainda tem tempo, porque nós pedimos perdão ao Senhor e Ele perdoa, tá bem? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, igreja, nós temos esse compromisso com o Senhor. Guarda muito bem essa passagem que está escrito aqui, como foi dito. E vou repetir, para que isso frisa bem aos olhos e aos ouvidos dos meus amados e queridos irmãos. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Regozijemos, alegremos-nos e demos-lhe glória. E nós fazemos isso, nós damos glória ao nosso Senhor. E por que damos? Porque vindas são as bodas de Cristo. Todo mundo sabe que Jesus vai vir. Todo mundo sabe que ele vai vir buscar a igreja. Então, todos vocês já sabem disso. Já a sua esposa se aprontou. Irmãos, então,
A igreja já está se preparando, ela está preparada. A pergunta agora é para cada um de nós, para cada um de vocês e a mim também. Você se aprontou diante do Senhor? Como é que anda as tuas vestes espirituais diante de Cristo? Como que você está diante de Deus neste momento? Ah, se achou em falho? Glória a Jesus. Então agora, hoje é a oportunidade. Pega as vestes espirituais, as palavras de Deus e as pratica na tua vida. Seja perseverante. Arranca tudo que não presta dentro do teu coração. Todo desejo mal que estiver no coração, tira em nome de Jesus. Dobra o seu joelho, ora e seja crente verdadeiro, que Cristo mesmo vai olhar dentro do teu coração e dentro da tua mente, e ele vai dizer: este é meu servo, esta é minha serva. Ele cumpre a vontade do meu Pai. Como eu cumpri na terra, esse aqui cumpre, aquela cumpre. Glória a Deus. Que Deus te abençoe grandemente, tá bem? Vamos dar continuidade? Irmãos, vamos ver também Apocalipse capítulo 21, versículo 29. É só nós virarmos a página. No capítulo 21, versículo 29, diz assim. Aleluia. Deixa eu só ver aqui, irmão, por favor. 26. Não, irmão, eu errei aqui, peraí. Glória a Jesus. Deixa eu só confirmar aqui o versículo, irmão. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. É capítulo 21, versículo 2 e 9. Eu falei 29. Não, é 2. Diz assim: Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. O que é essa nova cidade de Jerusalém? Quem habita nela? Os filhos de Deus. Então, vejam bem. Olha que obra linda. Versículo 9, né? Glória a Jesus. Bom, ele vai lendo aqui, irmão, e depois vocês vão vendo, que diz assim, ó: E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias de últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vou mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. É o espiritual, é a igreja. Jesus estava mostrando a Nova Jerusalém, a igreja. Irmão, vocês lembram que Deus deu a graça de explicar para vocês aqui. Olha, Deus tinha um plano, usou de Moisés, para Moisés tirar o povo da escravidão, o povo hebreu, e Deus prometeu para o povo hebreu, para que eles iam habitar numa terra que mana leite e mel. E eles iam ter uma travessa do deserto 40 dias. Esse era o plano inicial. 40 dias eles sairiam do Egito e já estariam lá no, glória ao nome do Senhor Jesus, na terra. Só que no meio desse caminho, você pode ver em Deuteronômio, capítulo 8, está escrito lá que Deus provou eles, tentaram ele, deixou passar fome para ver o que estava no coração deles, se eles guardariam o mandamento de Deus ou não. Israel fracassou, eles não foram fiel com Deus. Enquanto Moisés esteve 40 dias no monte, eles foram para Arão, que era um sacerdote, e com todo respeito, um sacerdote frouxo. Arão foi um sacerdote frouxo, mole, porque eles chegaram e falaram: esse Moisés não sabemos o que aconteceu com ele. Agora vamos fazer um Deus para nós. E o sacerdote lá, o Arão, acabou aceitando. Então pega aí os pendentes, os brincos, e levou no buril, né, no tamboril lá, e fez o bezerro de ouro. Aí, bom, você já viu. O pecado tomou, Deus se irou e transformou um dia para um ano. Então, de 40 dias passou 40 anos. Por que 40 dias, 40 anos? Por quê? Por causa do pecado, não foi fiel. Bom, enfim, era para entrar os 12, que eram os 12 tribos de Jacó. Vocês lembram que os 12 tribos de Jacó entrou em Israel. Os hebreus ali eram dos 12 filhos de Jacó. Todos estavam lá dentro, tá certo? Do Egito, todos escravizados. Quando, aqui para vocês entenderem, quando eles foram visitar a terra, os 12, um representante a cada tribo, os 10 vieram com medo e botou medo no povo de Israel, mas duas tribos não pôs, Caleb e José. Esses foram fiéis a Deus. E só na terra que mana leite e mel entrou José e Caleb. Os 10 não entraram. Por quê? Covardes, não foram fiéis com o Senhor. E aqueles 2 entraram. Irmãos, e aí o que aconteceu? Deus provendo uma coisa melhor,
Amém, irmã Angélica? Deus te abençoe. Deus provendo uma coisa melhor, o que Deus fez com eles? O que Deus fez com eles? O Senhor, então, enviou Jesus Cristo. Jesus pega 12 discípulos simples, que é Pedro, João, Tiago e todos os demais, e faz uma nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual. Jerusalém está baseado em cima de 12 discípulos, escolhido por Jesus Cristo. E assim a igreja de Jesus está aqui. Toda a igreja de Cristo está na Nova Jerusalém. Nós iremos para Jerusalém celestial. Então, Cristo busca o reino. Ele desce do reino do céu e faça aqui o seu reino para que todos nós vamos entrar em Nova Jerusalém. Isso é uma bênção de Deus, né, irmão? Por isso que aqui a palavra está bem clara que o Senhor vai mostrar a mulher do Cordeiro. É a Nova Jerusalém. Louvado seja Deus. O Cordeiro é Cristo Jesus. Muito bem, irmãos. Então, voltando aqui para o capítulo, glória ao nome do Senhor Jesus, vamos ver aqui. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Então, vamos observar esse versículo 2 aqui. 5 eram prudentes, 5 loucas. Vamos ver aqui em Mateus, capítulo 13, versículo 47. Vamos ver o que está escrito aqui em Mateus 13, versículo 47. Diz assim a palavra do Senhor. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha todas as qualidades de peixes. Então, o reino dos céus também aqui está tanto as 5 loucas e as 5 prudentes. Todas as qualidades estavam ali, as 2 qualidades. Aqui, o Senhor está mostrando que o reino do céu também é semelhante a isso. Se nós vemos depois, aí o Senhor vai fazer as escolhas. Pega os peixes bons, as ruins, e joga tudo fora. Não é assim? Aqui é a mesma coisa que o Senhor Jesus vai fazer. E nós podemos ver isso também no versículo, Mateus capítulo 22, versículo 10, também diz assim, ó. E os servos saindo pelos caminhos juntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E depois, vocês lembram isso também, que o Senhor, o pai do noivo, ele sai na festa e encontra um homem que não estava vestido de núpcias. E aquele foi jogado fora, no ranger de dente. Então, irmãos, quando o Senhor vir, ele vai olhar em cada um de vocês, se vocês estão realmente com as vestes de núpcias na presença do Senhor. Estamos revestidos, tá bem? Bom, aí nós vamos ver aqui que as loucas tomando, no versículo 3, as loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite com as suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, quer dizer, começaram a cochilar e todas adormeceram. Vamos ver isso, irmão, essa dormência que houve aqui, irmãos, tá bem? Vamos ver aqui no versículo, no primeiro livro de Tessalonicense, no capítulo 5, versículo 16. 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 16, diz bem claro assim, ó. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, né? Tudo dai a graça de Deus. Deixa eu só confirmar aqui, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deixa eu só achar aqui. Isso mesmo. 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 6. Ó, versículo 6, perdão. Eu falei 16, eu peço perdão. É versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, está bem claro para os cristãos que querem realmente ser perseverantes e andar com as suas vestes brancas, estar pura na presença de Deus. Está dizendo para nós não dormirmos como os demais dormem, mas temos que vigiar e temos que ser sóbrio, ou seja, estar sempre atento, sempre com atenção, perseverante, glória ao nome do Senhor, sempre vigilante, ficar vigiando todos os momentos da nossa vida diante do nosso mestre. Então, irmão, quem não dorme, ele não vai ser pego de surpresa, porque ele aguarda a volta do Senhor. Ele não sabe a data, mas ele sabe que o Senhor vem, e no dia que vem ele está preparado. Essa é a vontade do nosso Senhor Jesus. Tá bom? Podemos ver aqui depois que à meia-noite, no versículo 6, diz, mas à meia-noite ouviu-se um grande clamor, aí vem o esposo, vamos sair ao encontro, né? Glória a Deus. E o que acontece aqui?
nós podemos ver aqui no próprio livro 24, versículo 31, no capítulo 24, 31 de Mateus, diz assim: e ele quem? Jesus, enviará os seus anjos com rijo e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E aqui está dizendo, mas à meia-noite ouvisse um clamor, aí vem o esposo a sair ao encontro. E aqui, no 31, Jesus envia os seus anjos tocando a trombeta. Está vendo, meus irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Nós estamos vendo aqui que elas levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e é o versículo 7, todas aquelas virgens que se levantaram e prepararam a sua lâmpada, as loucas disseram às prudentes, dizendo, dai o vosso azeite, porque as lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja o caso que venha a faltar a nós e a vós, e diante, e aos que vendem, comprai-vos. E tendo, então, elas ido comprar, chegou o esposo, e eis que estavam preparadas, entraram com ele a bodas e fechou-se a porta. Irmãos, veja bem, olha agora, amados, nós vamos aqui ver nesse versículo 10. Vou repetir o versículo 10. E tendo elas ido comprar, quem? As loucas saíram da presença de Deus, onde elas estavam, e comprar, chegou então o Senhor, o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta fechou. Logo que entrou nas bodas, a porta fechou. E aí, irmãos, nós vemos aqui no versículo 10 que aquelas mulheres, né, elas foram lá bater na porta do Senhor. Ela bateu na porta e, infelizmente, a porta não foi aberta. Nós podemos ver isso muito claro aqui no livro de Lucas, no capítulo 13, diz bem claro aqui também, no versículo 25. Olha só o que diz aqui, versículo 25. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar de estar de fora, a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vou dizer, não sei de onde vós sois. Quer dizer, o Senhor vai dar a resposta clara para aqueles que não foram fiéis a ele. Aqueles que não é fiel interiormente com Jesus, Jesus vai declarar que nunca conheceu aquela pessoa. Ah, mas eu fui batizado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas as suas obras não condizem o que Jesus, porque você também nunca conheceu Jesus. As pessoas que não conhecem Jesus, ela não faz as obras do Senhor Jesus. As pessoas que conhecem o Senhor Jesus, ela faz as obras de Jesus. Aquelas pessoas que conhecem Jesus e não faz, é porque é uma hipócrita. Nós, irmãos, entenda que nós não estamos atacando as pessoas, estamos mostrando a claridade da palavra. Por isso que a porta é estreita e o caminho é apertado, e são poucos que encontram elas. São poucos, não são muitos, não. Tá bem? Então, veja bem que isso aconteceu. Muito bem. Aí, no versículo 11 diz assim, depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, Senhor, abre-nos, Senhor. E aqui, então, nós vamos ver o que aconteceu. Pode ver em Mateus, no capítulo 7, 21. Olha a resposta para esses aqui. Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz assim, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Igreja, guarda isso no seu coração. Em nome de Jesus, guarda isso no seu coração. Só vai entrar no céu aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial. Fora isso, não vai entrar. Então, se alguém está dizendo que você foi batizado, que todos foram batizados, vão ser salvos, a palavra de Deus mostra que somente aqueles que fazem a vontade de Deus é que vai ser salvo. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Os escolhidos fazem a vontade do Pai. Os não escolhidos, ele prefere continuando amando o mundo e os prazeres do mundo e do pecado, amigo do mundo, inimigo de Deus e assim por diante. Então, quem vai entrar no céu? Os puros de coração, os limpos de corações. Esses verão a Deus. Então, será que todos são limpos de coração, meus irmãos? Precisamos rever isso em nossa vida e andar na santidade e vamos nos purificar com os conselhos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus.
ela é pura, é ela que está cuidando das nossas almas, viu, irmão? Aqui está se falando de alma, não está falando de vida terrena, fala de alma, de vida eterna. Então, é isso que o Senhor está mostrando aqui para todos, tá bom? Irmãos, e aí nós vemos aqui que o Senhor deu essa resposta para ela. Ele respondendo no versículo 12, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Irmãos, eram 10 virgens, estavam juntas, todas elas receberam as suas vasilhas com azeite, irmãos. Todas elas foram instruídas, elas estavam preparadas para as bodas, elas iam entrar nas bodas, mas 5 não quis, foi ela que determinaram que não quiseram. Por quê? Porque elas não foram prudentes, elas eram imprudentes, elas levaram a vida dela do jeito que ela queria e não do que o noivo queria para a vida dela. As prudentes eram submissas ao noivo, ela queria fazer conforme a vontade do noivo. Entendeu, irmãos? Nós casados, a mulher que é submissa ao seu esposo, o esposo também que ama a sua mulher, ela faz de tudo para agradar o seu esposo. E o esposo que ama a tua esposa faz de tudo para agradar ela. O Senhor Jesus é o Senhor. O nome já diz. O Senhor Jesus, Senhor, autoridade, é Cristo. Então, nós temos que agradar o nosso Senhor. E agradaremos como? Andar na santidade. Isto agrada a Deus. Andar na santidade, andar também na consagração, isto agrada a Deus. Fazer a vontade do Pai, agrada a Deus. Então você entra no reino do céu, eu entro, e o glória ao nome do Senhor Jesus. Fora isso, se não agradarmos e fazer a vontade do Pai, não entra, irmão, não entra. Ai, meu Deus, então a coisa é séria. Meu irmão, aqui está se falando de vida eterna, porta estreita. Porta estreita, está se falando de um caminho apertado. As largas muito entram por ela e vai para o caminho da perdição. Morte eterna. Qual porta você está escolhendo? Qual? Hoje, se tiver crente aqui que ainda não levou a sério a palavra de Deus na tua vida, hoje é o dia da sua decisão para saber qual é a porta que você está e se você quer permanecer na porta larga ou você quer ir para a porta estreita. E se você está na porta estreita, quer continuar nela ou quer ir para a larga? Eu acredito que quem está na porta estreita é porque já tomou decisão na sua vida que quer andar com Jesus Cristo. Tenho certeza disso, irmão, porque conheceu o seu Senhor, conheceu Jesus. Bom, e vamos terminando aqui, irmãos. Aí no versículo 12 ele responde e diz: em verdade, digo-vos que não vos conheço. Irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz aqui em Hebreus. Está terminando, viu, meus queridos? Glória a Deus. Hebreus. Glória a Jesus. Deixa eu achar aqui. Irmão, a minha Bíblia, na verdade, ela está tão usada, acho que eu tenho que comprar outra. Que está sumindo as letrinhas aqui, sabe? Por isso que eu estou tendo uma dificuldade. Eu vou comprar uma outra Bíblia aqui para manejar. Ela está sendo bastante usada. Glória a Deus, glória a Jesus. Olha aqui, ó. Hebreus capítulo 1, versículo 13. E o qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Glória ao nome do Senhor Jesus. Veja, irmãos, o que o Senhor mostra aqui, e ele vai mostrar também no livro, glória ao nome do Senhor, aqui, ó, no livro, glória a Jesus. João, capítulo 9, versículo 31. Olha o que diz aqui. Glória a Jesus. 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ouve. Tá vendo, irmãos? Tá vendo? Olha que olha que o apóstolo João está dizendo aqui, ensinando a igreja e está ensinando a nós. Então veja, irmãos, o crente que comete pecado e anda no pecado, Deus não ouve. O coração está sujo. Agora aqui, ó, eu tenho que repetir isso, irmãos, é para entrar no coração.
Jesus falava assim, em verdade vos digo, em verdade vos digo. Sempre ele falando. Versículo 31. Ora, nós sabemos, quer dizer, nós temos consciência que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse Deus ouve. Então, irmãos, veja bem, faz a sua vontade. Então, igreja, tem muitos pedidos de que pessoas pedem a Deus e as coisas não acontecem, porque tem um coração de pecado. Vamos limpar os nossos corações, vamos estar mais limpo, porque Deus nos ouve, e ouve ao seu tempo, e faz a obra ao seu tempo também. Isso está aqui em João capítulo 9, versículo 31. Vamos dar mais uma continuidade aqui para vocês verem. Voltando aqui no capítulo 25, o último aqui. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Já sabemos que isso aí é o dia do Senhor virá como ladrão. Se nós formos puxar aqui, vocês vão encontrar em Mateus capítulo 24, versículo 42, vocês vão encontrar em Marcos capítulo 13, versículo 33, também 35, Lucas 21, versículo 36, vocês vão encontrar em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o Apocalipse também, capítulo 16, versículo 15. É isso que o Senhor dá para falar. Irmãos, então vejamos bem, as virgens insensatas, conforme está aqui na palavra, aqui, ó, as virgens sensatas representam aqueles que fracassam. As virgens sensatas são aqueles crentes que fracassam na presença do Senhor e deixam de esperar o retorno de Jesus. Esses são os crentes, são as virgens insensatas, as tolas. Elas deixam de ser perseverantes, elas fracassam de esperar o Senhor Jesus, o retorno do nosso Senhor Jesus, e elas não ficam mais na vigilância constante, leva a sua vida de qualquer jeito, não está nem aí com a santificação, não está nem aí preocupado com a consagração diante de Deus, e muito menos fazer a vontade de Deus, faz mais a sua vontade, com os prazeres pecaminosos deste mundo que Satanás dá. Então, irmão, aquele dia vai vir aquela exclamação para essas pessoas: Senhor, Senhor, eu fui batizado, eu te servi, quantas palavras eu ouvi? Verdade, quantas palavras você ouviu? Muito. Praticar é que não praticou. Essa aí é a insensata. As prudentes, não. Então, essa parábola, irmão, essa parábola que Jesus diz aqui das 10 virgens, né, sendo 5 prudentes, 5 loucas, essa parábola, ela não está descrevendo de um discípulo verdadeiro. Ela não está, ela está aqui falando, tem aqui os verdadeiros, né? Mas aqui ela não está mostrando que o verdadeiro discípulo perde a graça de Deus ou perde a salvação. Não. O que essa parábola está muito enfatizado é em cima das 5 loucas. Está mais enfatizado. As prudentes podem ver que elas estavam preparadas, elas tosquenejaram, dormiram, veio a voz à meia-noite e elas se levantaram, se aprontaram e logo em seguida ela foi com o seu esposo e entrou dentro das bodas e fechou-se a porta. Agora, a enfatização que está em cima das loucas. Então, o verdadeiro cristão que guarda a palavra de Deus está salvo. O falso cristão. Então, veja bem, o falso sim, tá bom, irmão? Então, essa parábola aqui, ela está dizendo que o falso discípulo, o falso crente, o falso discípulo, glória ao Deus nas alturas, cujo compromisso com Jesus foi deficiente. Então, está sendo deficiente, ela foi totalmente deficiente desde o início, não guardou. No começo estava guardando, depois não guardou e leva a vida de qualquer jeito. Então, todo aquele que leva a vida de qualquer jeito na presença de Deus é um falso discípulo, porque não anda com a palavra de Deus, não é comprometido com a palavra de Deus. E aqui, conforme está escrito, sobre essas 5 tolas, essas 5 imprudentes, e aqui está muito claro que, ao descrever conforme o noivo, porque Cristo é o noivo espiritual, ele é o noivo espiritual da igreja, já estão cansados de saber disso. Então, Jesus
está identificando a sua identidade. Ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, tá bom? E Deus, muitas vezes, tem representado o nosso Senhor Jesus como noivo. Lá no Antigo Testamento, o Senhor Deus já tem mostrado o Senhor Jesus como nosso noivo, o Cordeiro de Deus. Eu não vou adiantar muito, mas se vocês olharem ali, Isaías capítulo 54, capítulo 4, vai ali, 54, você vai lendo, você vai ver que está falando do Filho de Deus. Quando você olhar em Ezequiel, capítulo 16, versículo 7 ao 34, lê lá depois, você vai ver que Deus também está mostrando o noivo ali. E de Oséias, capítulo 2, versículo 19, também estava mostrando. Quer dizer, no Velho Testamento, Deus já estava mostrando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, como noivo da igreja de Jesus. E hoje somos nós. Louvado seja Deus. Amado irmão, amada irmã, em nome de Jesus Cristo, com todo respeito, amor e misericórdia, rogamos a Deus, por favor, aqueles que estão levando uma vida sem compromisso com Deus, já tenha esse nome, virgem imprudente, virgem insensata, espiritualmente dizendo. Em nome de Jesus, há tempo para que você seja uma virgem prudente, uma cristã prudente, um cristão prudente. Tome uma atitude, não fracassa nessa terra, não fracassa diante do seu Deus, persevera, esteja atento, seja vigilante, muda. Irmãos, vocês não estão vendo o sofrimento? Você pensa que as virgens prudentes, elas sofrem muito por causa das loucas. Porque as loucas não têm compromisso com Deus e começam a atacar os que têm compromisso com Deus. Então, amados, quem estiver andando sem compromisso com Deus, isso aqui chama palavra de misericórdia. A Bíblia está mostrando a misericórdia. Alguém pode falar, poxa, acabou a minha vida? Não, não acabou, você está respirando. Se você tomar a tua atitude hoje e fazer a vontade do Pai, todos os teus pecados, pedindo perdão a Ele, Ele vem e faz uma obra na tua vida e você anda com o Senhor. Então, quem vai mudar isso é você, não é Deus, é você. Ele mostra, você pode ver que Jesus mostra o caminho bom e mostra o caminho mau. Ele mostra a porta estreita e mostra a porta larga. Ele mostra que o fiel, aquele homem que é prudente, que ouve a palavra dele, ele constrói, ele edifica a sua casa, ele constrói a sua casa na rocha que é Jesus. Aquele que é imprudente, que ouve a Bíblia, ouve a palavra e não quer praticar, ela vai construir a sua vida no mundo, que é na areia. Então, ela vai construir a sua casa, a sua vida na areia. Aí vem tudo aquilo lá, destrói a vida dela e perece. Não tem mais casa, não tem vida, não tem mais nada. Irmãos, vocês estão entendendo que o Senhor é tão cheio de misericórdia que Ele quer nos livrar da ira de Deus que vai vir sobre esse mundo, do julgamento? Agora precisa de ter limpeza dentro da igreja, irmão. A limpeza espiritual. Cada coração tem que limpar o seu coração. Cada alma aqui tem que limpar o seu coração. Isso aí é você. Quem vigia é você. Você não mede palavra para falar alguma coisa? Então, é assim que você tem que fazer. Medir todo o teu coração para tomar cuidado, para que não contamine com as coisas deste mundo. Somente a palavra de Deus. Então, esse é o conselho que Deus nos dá nesta manhã, tá bom? Depois, na próxima, nós vamos dar a continuidade do capítulo 25. Deus seja louvado. Amém. E que Deus Amém. abençoe todos vocês, todos. Amém, né, irmãos? Amém. Amém. Glória a Glória. Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu Deus.